Boa noite, senhores. Boa noite, muito boa noite. Vamos aí dar sequência à nossa matéria. Vamos falar agora do crime de aborto. Aborto está previsto no artigo 124, 5, 6, 7 e 8. Bacana? O artigo 124 é o aborto praticado pela gestante ou com o seu consentimento. Então é o autoaborto ou aborto consentido. O 125, por sua vez, é o aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante. E o 126 é o aborto provocado por terceiro, praticado por terceiro, ou provocado por terceiro, com o consentimento da gestante. Beleza? Bom, a primeiro artigo 124, a pena é detenção de 1 a 3, salvo engano. O 125 é o mais grave, a pena é reclusão de 3 a 10. E o 126, por sua vez, é reclusão de 1 a 4, salvo engano. Os dois, o 124 e o 126, aí vai poder ser possível suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é 1 ano. Legal? A pena mínima é 1 ano. Bom, senhores, vamos começar. Artigo 124. O artigo 124, então, é praticar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Bom, cuidado, esse crime, ele só pode ser praticado pela gestante. Somente pela gestante. Professor, então, se é somente pela gestante, é um crime próprio? Não, é um crime de mão própria ou atuação pessoal. O que é um crime de mão própria ou atuação pessoal? É aquele que somente pode ser praticado pessoalmente. E esse crime não vai admitir coautoria. Quer dizer, então, que se a mãe, ela pede para uma pessoa praticar o aborto nela, essa pessoa vai responder pelo artigo 126, que é o aborto provocado por terceiro, com o consentimento da gestante, e a gestante vai responder pelo 124. Então não vai ser um crime para os dois, estamos diante de uma exceção à teoria monista ou unitária ou igualitária. Então a gestante vai responder pelo 124 e o cara que praticou o aborto nela pelo 126. Porque o 124 é um crime que não admite o quê? Coautoria, mas admite o quê? Participação. Então, se o indivíduo ele der o remédio Citotec para a mulher e ela toma o remédio, ela praticou o aborto. Então, nesse caso, ela vai responder pelo 124 e ele também, como partícipe do crime dela. Então, o que você tem a anotar no seu caderno, no artigo 124? É um crime de mão própria ou atuação pessoal. Esse crime não admite coautoria, mas admite participação. E aqui você também coloca um asterisco assim, trata-se de uma exceção à teoria monista, unitária ou igualitária. Porque a regra é que um crime para todo mundo que está participando, né? Mas nesse caso é uma exceção. Bacana? Então, crime de mão própria, atuação pessoal, não admite coautoria, mas admite participação. Exemplo, se o cara der o remédio Citotec ou induziu ou instigar esta mulher a praticar o aborto. Beleza? O aborto é a eliminação da vida intrauterina. Né? O homicídio, que a gente estudou, o infanticídio, participação em suicídio, é a eliminação da vida extrauterina. Bom, agora você tem que tomar cuidado com o seguinte, se a mulher pratica o aborto, né? Na prática é meio difícil de vislumbrar isso, mas tudo bem. Ela pratica o aborto, o bebê nasce com vida e ela vai lá e sufoca o neonato, ela vai responder por só um crime de homicídio e vai absorver o crime de aborto. Bacana? A tentativa de aborto, perdão. Então, se pratica o aborto, o bebê nasce com vida e ela sufoca o neonato, vai responder por homicídio absorvendo a tentativa de aborto. Agora, cuidado com outro detalhe. Se ela pratica o aborto, o bebê nasce com vida e morre fora da barriga, continua respondendo por aborto, porque a conduta foi praticada com a vida intrauterina. Legal? Cuidado com isso. Bom, você anunciar meios abortivos é contravenção penal. Bacana? Contravenção penal. Aborto só existe na modalidade dolosa. Aborto culposo é somente
como crime pré-doloso lá no crime de lesão corporal gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º, que é o aborto. Então, o aborto culposo é somente como crime pré-doloso, resultado da conduta da lesão corporal. Aborto é somente doloso, bacana? Então, se uma mulher está grávida e por imprudência, negligência ou imperícia ela perdeu o bebê, aborto culposo é fato atípico. Aborto espontâneo também é fato atípico, né? Então, o próprio organismo, ele elimina o feto. E você tem também um aborto acidental. Como é que é um aborto acidental? A mulher escorrega da escada e perde o bebê. Aborto acidental. Então, aborto culposo, aborto acidental e aborto espontâneo é tudo fato atípico. Teve uma questão de prova dizendo que a mulher, ela treinava boxe, descobriu que estava grávida, a gravidez era de risco, o médico falou que ela não podia treinar mais, mas ela estava treinando para as Olimpíadas. O sonho dela era conseguir uma medalha, assim como também era ser mãe. E ela perdeu o bebê no meio dos treinamentos. Eu, se sou delegado, eu indicio por dolo eventual. Mas nesse caso aqui, como disse que ela queria muito ser mãe, não tem como. Aborto culposo é fato atípico. Só temos aborto culposo quando resulta da lesão corporal num crime pré-doloso. Legal? Bom, então tá aí o artigo 124 do Código Penal. Teve uma questão que foi muito interessante, que caiu assim, que o indivíduo, ele praticou o aborto na namorada. Aí, meses depois foram descobertos, depois veio uma lei dizendo que praticar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe o provoque não era mais crime. É uma lei abolicionista. Essa lei, ela alcança os dois? Não. Por quê? Porque ela responde pelo 124, que deixou de ser crime foi o 124. Esse cara que praticou o aborto nela com o consentimento dela responde pelo artigo 126. E o 126 não deixou de ser crime. Isso caiu já numa prova de escrivão da Polícia Civil lá do DF. Bacana? Bom, então tá aí. O aborto praticado pela gestante ou com seu consentimento, crime de mão própria ou atuação pessoal, não admite coautoria, somente participação. Anunciar meios abortivos é contravenção penal. Aborto culposo, acidental ou espontâneo, fato atípico. Artigo 125, é o aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. Pena reclusão de 3 a 10, a pena aí vai lá no alto. E o aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante é a pena de reclusão de 1 a 4, cabendo suspensão condicional do processo. Bom, e aí a gente está diante de uma exceção à teoria monista unitária, porque o cara pratica o aborto com o consentimento dela, responde pelo 126 e ela pelo 124. Beleza, agora você tem que tomar cuidado com uma coisa. Esse aborto praticado por terceiro, com consentimento da gestante, esse consentimento vai perder o valor. Quando? Quando a vítima não é maior de 14 anos, porque menor de 14 anos não pode consentir nada. Se você induziu uma menor de 14 anos a se matar, ela conseguir, se responde por homicídio, já vimos isso aqui. Menor de 14 anos não pode consentir relação sexual, você vai responder por estupro de vulnerável, artigo 217-A, crime hediondo, ainda que ela consinta, porque esse consentimento é viciado. Então, se ela não for maior de 14 anos, você responde por aborto praticado por terceiro sem o consentimento dela. Se esse consentimento foi obtido mediante fraude, então você enganou ela, ou se ele é obtido mediante violência ou grave ameaça. Então, nessas três hipóteses, o indivíduo vai responder pelo crime do sem o consentimento, tá? Ainda que ela consinta. Então, quando ela não é maior de 14 anos, obtido mediante fraude, que é enganar a gestante, mediante violência ou grave ameaça. Isso é o parágrafo único do artigo 126. Beleza? Legal? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito longo e não demorar para ser enviado lá para o meu canal do YouTube. Beleza? Já volto, um abraço.